Ok, aqui estamos de novo no nosso estudo de Provérbios. E eu estou aqui com meu colega de trabalho aqui da Hot Cry e ele encontrou algumas perguntas que foram enviadas em relação ao nosso estudo. E ele vai selecionar algumas dessas perguntas para mim, para que eu possa responder, mas primeiro vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por este dia. Obrigado pelo grande privilégio que é conhecer o seu Filho e falar a respeito dele e da sua palavra. Eu oro pelos jovens que estão ouvindo, Senhor, que eles te conheçam de uma forma salvífica, que eles possam crescer no seu conhecimento e que eles se tornem um reflexo do seu caráter. Que eles sejam, Senhor, que eles sejam úteis no trabalho ao Senhor, que eles se tornem sábios nessa sabedoria. Senhor, conceda-os graça e humildade. Pai, por favor, nos ajude, porque sem o Senhor não temos nada. Mas com o Senhor nós podemos fazer todas as coisas. Que o Senhor nos conceda sabedoria e compreensão para falar e ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, é bom estar com você aqui, Brother Paul, de novo. Bom estar com todos vocês novamente, aqueles que estão assistindo. Obrigado por enviar suas perguntas. Temos boas perguntas de novo, então vamos em frente. Vamos começar obtendo algo através dessas perguntas, o tanto quanto for possível. Então, Brother Paul, essas primeiras perguntas estão relacionadas à questão do... Vamos abordar algo a respeito do estudo da Bíblia. Então, vamos começar com Ken. Ele tem 15 anos e ele pergunta: por que não estou interessado na palavra de Deus e acho os jogos e as coisas do mundo mais atraentes? Bem, a resposta para isso tem muitas facetas, há muitas maneiras de olhar para isso. Antes de mais nada, uma pessoa ela deve se tornar um cristão. Quando confiamos em Cristo, uma grande obra acontece no nosso coração e Deus tem, como ele diz lá em Ezequiel, ele troca o nosso coração de pedra por um coração que responde a Deus. Ele substitui esse coração por um coração de carne, um coração vivo, que deseja a Deus. Então, a primeira coisa é que nós devemos nos tornar cristãos, devemos confiar em Jesus Cristo e como nosso Senhor e Salvador. Agora, como cristãos, há algo que você deve entender. Até os melhores cristãos lutam com esse mesmo problema às vezes. E isso porque mesmo sendo novas criaturas em Cristo, temos uma nova identidade em Cristo. Ainda há algo em nós chamado carne, e é muito difícil definir, mas é um aspecto que é um aspecto de nós, não resgatado em nós, que continua lutando contra a vontade de Deus, contra o nosso novo coração, contra uma mente renovada. E por isso, sempre haverá algo de uma batalha dentro de nós. Agora, algo que é muito, muito importante para entendermos aqui é que, você sabe, muitas pessoas dizem, você sabe, eu começo a ler a Bíblia e é meio difícil, aí eu me assento, eu posso sentar na frente da televisão, eu posso jogar videogame por horas e parece ser muito mais fácil. Por que isso? Bem, antes de mais nada, a sua carne, a parte que nós estávamos falando sobre isso, de fato, ela não quer a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Ele não quer Deus. Ela luta contra Deus. E, em segundo lugar, quando nós assistimos aqueles programas de TV, quando nos reproduzimos vídeos, jogos, etc., há uma coisa chamada gratificação instantânea. E que nós somos, de fato, não temos que trabalhar em nada, isso está vindo para nós, mas com a Bíblia não é necessariamente gratificação instantânea. Nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que orar, temos que fazer perguntas, e é por isso que às vezes é difícil. Sim, é um trabalho duro, sim. Ok, bem, vamos passar para o Patrick. Ele tem 11 anos e ele pergunta: como eu posso adquirir o hábito de ler a Bíblia? Em primeiro lugar, Patrick, há uma grande necessidade simplesmente de se assentar e se perguntar algumas perguntas. E com essas perguntas chegar a algumas convicções. A Bíblia é a palavra de Deus, claro, ela é. Já que é a palavra de Deus, ela é o livro mais importante, ou a fonte de informação no mundo mais importante. E isso, por si só, deve te motivar a estudar a Bíblia. Mas depois há outra coisa que muitas pessoas se esquecem, que elas pensam que o cristianismo é algo do tipo de uma religião do lobo solitário. Uma das coisas que eu
faria é ir para outras pessoas, talvez amigos que você tem, se eles são cristãos e eles gostam de estudar sobre Deus, a palavra de Deus, seus pais, alguém na igreja, a igreja, enfim, olhar, poderíamos ficar juntos, você espera, eu sou responsável e eu vou te responsabilizar, e não da maneira em que estamos tentando, você sabe, expor um ao outro as suas fraquezas, mas simplesmente ouvir, veja, no domingo, pergunte para mim, você está lendo a palavra de Deus, saindo disso, você perdeu um dia, eu tenho muitos bons amigos por aí, eu e eles nós ajudamos uns aos outros a ficar no caminho, como ler a palavra, ter vida de oração. Ok. Mantendo o tema, Susan quer saber como nós podemos aprender a desejar a palavra de Deus. Bem, uma das maneiras, se somos cristãos, uma das maneiras é simplesmente lendo. Quanto mais nós lermos, mais nós vamos descobrir a sua beleza, os seus mistérios, suas glórias, e mais seremos atraídos para Ele. Outra coisa, de novo, é esta. Existe um sentido em que, como crentes, nós estamos sozinhos, mas também fomos criados para estar em uma igreja. E meu desejo de estudar as Escrituras é motivado pelo Espírito Santo. Claro, pelo meu relacionamento pessoal com Deus, mas também pelos sermões que eu ouço, pelas exortações que vêm lá do púlpito, e pelos meus amigos ao meu redor. Eu sei, eu já disse isso, mas é muito importante, eu não sei onde, eu não quero saber onde eu ficaria sem meus amigos que me incentivaram, eu não saberia onde eu estaria sem eles, eu não saberia mais da palavra de Deus. Sim, que comunhão, verdadeira comunhão. Então temos mais uma pergunta sobre este tema, veio de duas pessoas diferentes, Jacó, que tem 16 anos, e em seguida um novo crente de 19 anos. Ambos perguntaram como eu estudo a Bíblia, onde eu começo. Antes de mais nada, basta eu compartilhar com vocês, existem algumas maravilhas sobre estudar a Bíblia. Eu recomendo a Bíblia de estudo do John MacArthur, a Bíblia da Herança da Reforma Protestante, várias Bíblias de estudos, todas elas têm o que nós chamamos de histórico do cristianismo nelas. São as notas que eles fornecem, não são radicais ou extremos de um jeito ou de outro, mas eles ficam bem no centro do cristianismo histórico e pode de fato ajudar vocês a lerem a Bíblia. Digamos que você vem para uma determinada cidade ou um certo lugar ou a um certo versículo que você não entende e você pode obter mais informações suficientes para manter isso indo para te ajudar. Eu amo isso, que algumas das Bíblias de estudo, especialmente a ESV, quando se trata de uma coisa em que os cristãos piedosos discordaram, ela vai te dar as 2 ou 3 opiniões diferentes para te ajudar a navegar. Mas deixa eu dizer isso, quando eu me tornei cristão, isto é o que eu fiz, eu comecei a ler o Novo Testamento. E eu percorri todo o caminho de Mateus até o livro de Apocalipse e eu escrevia minhas perguntas que eu não entendi. Agora, por favor, não pense que eu escrevia um parágrafo. Eu quero dizer, o mais breve que pudesse. O que significa, por exemplo, isso? Interrogação. Você sabe, quem é essa pessoa? Ponto de interrogação. E quando eu terminava, eu tinha um caderno espiral cheio de perguntas, mas o que foi de fato incrível é que quando eu voltava ao Novo Testamento da próxima vez, eu já era capaz de responder muitas das minhas questões. Você entende? Porque a Bíblia é o melhor comentário de si mesmo, mas também algumas novas perguntas surgiam e eu não pensava na primeira. E isso que você faz ao ler as Escrituras, você vai começar a ver as respostas das Escrituras. Por exemplo, a Bíblia diz que somos salvos pela fé. Mas o que é fé? Bem, Hebreus 11 nos diz o que é fé. Romanos capítulo 4 nos dá uma ilustração mais bonita do que é a fé. Então veja, basta ler. Apenas leia. E comece de novo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Leia isso algumas vezes, entenda, leia. E em seguida, comece o seu caminho pelo Antigo Testamento. Comece a ler a Bíblia. Eu recomendo que você faça uma leitura do Antigo Testamento e uma leitura do Novo. Eu também recomendo que você não pule. Quero dizer, se você ler o Velho Testamento sobre o mar, a guerra, a paz, enfim. Aí você começa no capítulo 14, depois você vai lá para o capítulo 1 e depois você vai lá para o último capítulo e você não faça isso. Então comece em Mateus, para sua leitura assim, no Novo Testamento, ou então comece em Gênesis
E aí você vai se divertir, você vai ter muitas coisas que você não entende, mas apenas deixe e continue. E pouco a pouco você vai crescer. Sim. Obrigado. Então, o próximo conjunto de perguntas, nós tivemos várias perguntas diferentes sobre o relacionamento com familiares não salvos. Então eu vou ler todas. Acho que tenho 5 delas aqui para o contexto, então eu vou tentar resumi-las para que possamos chegar ao cerne disso. Então vamos continuar, assim. O filho de Heather tem 10 anos e ele pergunta: como eu devo tratar o meu irmão adulto, não salvo? E depois Jaden pergunta: como eu honro meus pais quando ficam zangados com a verdade que compartilho com eles? Como eu posso honrá-los e ainda assim avisá-los do iminente perigo? Mark tem 13 anos e a pergunta dele é parecida. E Pedro, que tem 15 anos, explica: eu amo o evangelho, mas os meus pais não acreditam em Cristo. Devo pregar para eles ou ficar quieto no caminho e honrá-los? Então, finalmente, Celestine, ela é uma nova crente e seus pais lhe deram conselhos que estão de forma contraditória com a palavra de Deus. Ela quer apenas resolver tudo isso. Então, como esses jovens podem ser uma testemunha de Cristo para os seus familiares incrédulos, a quem eles amam, enquanto eles também honram eles como autoridade no lar? Bem, antes de mais nada, independentemente de quem a pessoa é, irmão, irmã, mãe, pai, amigo, estranho, a regra é o amor. É para amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma, mente, força, e amar o próximo como a si mesmo. Existem inúmeras passagens na Bíblia para não ser contencioso, para não se orgulhar, para usar a sabedoria no nosso discurso, para usar a sabedoria no nosso discurso, para ser cheio de graça. Então, isso é muito, muito importante. Agora, 2 relacionamentos primários foram colocados diante de nós agora. Um deles estava com os pais e o outro com o irmão. Poderíamos dizer que um irmão e uma irmã reconhece, antes de mais nada, relacionamentos são diferentes. Agora, sabendo que eles são sendo governados, o que eu já disse, o amor, graça, humildade com seu irmão, você precisa amá-lo, você precisa honrá-lo, você precisa respeitar os desejos dele, você precisa viver sua vida diante dele de tal maneira que ele comece a se perguntar: o que aconteceu com meu irmão? Quero dizer, é positivo. Agora, é do mesmo jeito com seus pais. Imagine que você conhece Cristo na escola dominical, na faculdade ou em qualquer outro lugar. E você é apenas uma criança normal e você conhece Cristo. Depois você volta para casa e eu vou usar uma grande palavra aqui: você é beligerante, você é pregador, discorda o tempo todo porque seus pais disseram algo que não concordava com a Bíblia, ou seu irmão disse algo que não concordava com a Bíblia, e o que você está fazendo é que está se fazendo desagradável. Tipo um fedelho do contra e desagradável. E isso não adorna o evangelho. Agora, se você se tornou cristão, você deve compartilhar ele com seus pais. De fato, eles devem saber que você foi à igreja. Seus pais devem saber o que aconteceu com você na igreja. Não esconda nada. Eu gostaria que seus pais se envolvessem mais para que eles soubessem. Mas se você se tornar cristão, você deve procurar compartilhar com seu irmão, sua mãe, seu pai. E se eles quiserem ouvir, maravilha. E se eles não quiserem, os honre. E não os incomode, não os persiga. Honre-os. Honre os seus desejos. E depois o que você faz? Bem, há 2 coisas que eu gostaria de destacar. Antes de tudo, tem um pequeno ditado, porque eu já tive um problema parecido quando eu era um jovem cristão. Se eu não posso falar com uma pessoa a respeito sobre Deus, então eu falo com Deus sobre essa pessoa. Então, se eu não posso falar com a minha mãe e o meu pai, porque eles simplesmente não querem ouvir isso, ou o meu irmão, porque ele não quer ouvir, então eu vou falar com Deus sobre eles. Em segundo lugar, agora, já foi dito que alguns já atribuíram isso a São Francisco de Assis, que ele pregava o evangelho, sempre usava palavras só quando necessário. Bem, estudiosos debatem se ele disse ou não, ou disse dessa maneira, e há alguma verdade, mas há também alguma mentira nisso. Você não pode pregar o evangelho apenas por intermédio da sua vida, você tem que pregar o evangelho por intermédio das palavras, através da comunicação, da verdade. E ainda, quando sua mãe ou pai ou irmão não quiserem ouvir, então o que você faz? Exatamente o que a Bíblia diz para você fazer. Você ama seu irmão, você serve ao seu irmão,
Você anda humildemente diante do seu irmão, você é gentil com seu irmão, você mostra o fruto do Espírito para com seu irmão, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza, domínio próprio com seus pais. O que você faz? Exatamente o que a Bíblia lhe que diz para você não apenas obedecê-los, mas honrá-los. Não obstrua o caminho deles. Você sabe, Jesus disse que se eles te pedirem para você atravessar um caminho carregando eles, você obedeça a eles, trabalhe para eles, honre a eles com prazer, e mais cedo ou mais tarde eles vão começar a pensar: o que é isso? Sim, isso é uma coisa muito positiva. O que aconteceu com o nosso filho? Mas se eles começarem a ver um fanático religioso na frente deles, você sabe, eles vão pensar exatamente o oposto. E de modo que seria o meu conselho, ok? Ok, bem, nossa próxima pergunta, na verdade, veio de várias pessoas. Uma vez que você ficou um tempo a mais em Provérbios 1, lições 20 a 22, nós tivemos essa pergunta da Sara, que tem 11 anos, e Tony, que tem 10 anos, e Capelo, que tem 19 anos, e todos perguntaram essa pergunta: por que a sabedoria é personificada como uma mulher em Provérbios? Você sabe, isso vai ser ótimo nessa lição sobre como interpretar a Bíblia. A Bíblia não nos diz... Agora podemos chegar a algumas conclusões com base nas coisas das Escrituras, mas as Escrituras realmente não nos dizem. Por quê? Então, o que eu vou lhe dizer é apenas algo que, colocando 2 e 2 juntos para mim, e não de pé em um determinado texto, mas geralmente olhando para o livro de Provérbios, para mim a resposta seria essa sabedoria. Não é apenas inteligência na Bíblia, não é só esperteza, não apenas saber todos os fatos, mas também ter um sentido de beleza, graça e requinte. Agora, eu vou ser sincero com você, quando eu penso em beleza, graça e requinte, eu não penso no meu amigo Forrest. Talvez eu pense na esposa dele, mas não, eu penso na minha. Vocês sabem, eu espero que ninguém entenda errado, mas quando eu penso na minha esposa, ela é forte. É mais forte do que eu em muitos aspectos, assim como a esposa de Forrest. Quero dizer, ela é incrível, há tanta força, tanta inteligência, mas parece que surge com uma graça e uma beleza, um refinamento que eu não vejo, definitivamente não vejo em mim ou em Forrest. Então a Bíblia não nos diz, então ficamos sozinhos, mas Deus honra a mulher, muitas vezes retratando a sabedoria como mulher. E como a sabedoria é muitas vezes retratada como algo bonito, gracioso e elegante, eu acredito que essas palavras provavelmente combinam melhor com uma mulher do que com um homem. Sim, eu acho que isso é útil e preciso. Ok, então essas próximas perguntas nós vamos tentar ir um pouco mais rápido, mas vamos começar com o Yoshua. Ele tem 10 anos e ele pergunta: como nós sabemos que nós temos sabedoria? Como nos encontramos concordando cada vez mais nas Escrituras, com as Escrituras e agindo cada vez mais conforme as Escrituras. Você sabe, sabedoria não é apenas conhecimento, é a aplicação do conhecimento. E sabedoria não é apenas, você sabe, você pode ir para a Bíblia e você sabe todas as respostas. A sabedoria é viver e viver em paz. E na bondade e na integridade, para que o seu caráter comece a se conformar à imagem de Cristo e o jeito como você dispõe da maneira que fala com as pessoas, com as coisas, que você faz, do jeito que você trata as pessoas, vai mostrar se você está crescendo em sabedoria. Porque, escute, crianças, vocês de fato têm uma cabeça grande, nada mais. E não estamos procurando. Sim, é tão fácil aprender essas coisas. A chave real é vivê-las. É assim que você sabe quando você está chegando a algum lugar. Sim, eu posso me identificar com isso pessoalmente. Quando eu era mais jovem, eu tinha muito conhecimento na cabeça e isso não significava nada. Então eu estava muito orgulhoso dessa cabeça de conhecimento que eu tinha e não equivalia a nada. Então, ok, então... Luiz, eu acho que é pronunciado assim, algo assim. Ele é da Filipinas, ele quer saber
Podemos obter sabedoria de Deus fora das Escrituras? Bem, antes de mais nada, você ouvirá uma declaração que muitas vezes é feita: toda a verdade é a verdade de Deus, e isso é verdade. Mas isso também pode ser muito perigoso, porque olhando para fora das Escrituras, você pode encontrar algo como psicologia ou sociologia e pensar que é verdade. E depois chamar de verdade, quando na verdade está de fato contradizendo as Escrituras. Tem que ter muito cuidado. Mas sim, há sabedoria fora das Escrituras em muitas disciplinas diferentes. As Escrituras, quando se cruza, por exemplo, com a ciência, sempre fala a verdade, mas não é um livro de ciências. E quando fala sobre o corpo humano, o que diz é verdade, mas não é um livro de medicina. Quando fala sobre geografia, mas não é um livro sobre geografia. E, portanto, sua sabedoria, existe sabedoria em disciplinas de todos os tipos. E nós precisamos, eu quero que vocês saibam, um carpinteiro precisa ter a sabedoria de um carpinteiro para saber como construir e como reagir a diferentes problemas. Mas não a sabedoria, não chamada verdade fora das Escrituras. Isso deve ser considerado inerrante. As Escrituras devem ser consideradas inerrantes, o que significa erro infalível, incapaz de errar, inspirado, que é Deus que inspirou, respirou, de modo que as Escrituras são o padrão. Agora, na história da igreja existem coisas chamadas credos e confissões e catecismos, e eles foram todos projetados para nos dar uma ideia do histórico do cristianismo, que é tão bonito, quanto alguns deles tão importantes também, quanto alguns deles, como o Catecismo de Westminster, ou Londres, enfim, a Confissão Batista, são considerados padrões subordinados. O que isso significa? Subordinado significa que eles estão abaixo, eles estão debaixo de outra coisa. Isso significa que é o mesmo que eles são confissões que nos ajudam a identificar o histórico do cristianismo. Eles não são a Bíblia. Então, a única fonte infalível, inspirada da verdade, inspirada por Deus, é as Escrituras. Amém. Amém. Ok, recentemente, 2 semanas atrás, você se aprofundou um pouco mais em Deuteronômio 6. Eu falei um pouco mais diretamente com os pais de Mylene. É uma jovem que a mãe quer saber como eu posso ensinar a Bíblia a uma menina de 4 anos. Antes de mais nada, Mylene, eu vi isso pessoalmente. Desde o momento em que uma criança nasce, a relação entre pai e mãe é extremamente importante. Se você quer que a criança tenha paz e segurança, é preciso que haja paz e segurança na sua casa. Para o seu relacionamento, por exemplo, com seu marido, ou seu relacionamento com sua esposa, isso é extremamente importante para nutrir a sua criança. Próxima. O contexto do ensino deve ser o fruto do Espírito. O amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza, domínio próprio. Muito importante. Muito importante. Você sabe que eu não acho que apresentei erros teológicos aos meus filhos, mas eu mostrei a eles uns erros de conduta quando eu estive impaciente, ou eu fui egocêntrico, ou quer que seja o que foi. Enfim, eu voltei, me arrependi, pedi perdão. Então a primeira coisa que você tem que olhar é que aquela casa esteja cheia de vida, ternura, gentileza, misericórdia, paciência. E quando você tiver que decidir se deve errar do lado da severidade ou errar do lado da misericórdia, erre do lado da misericórdia. E afirme o amor, o perdão e a restauração e todas essas coisas assim nesse contexto. Agora, com meus filhos, eu posso te dizer o que eu fiz. Quando eles chegam onde eles podem sentar com um livro no colo, você sabe, depois de lerem os livrinhos que falam sobre isso, é uma bola e esta é uma estrela, eu acho que o tipo mais elementar, mais infantil, eu acho que você poderia dizer livros de história sobre a Bíblia, e eu sempre escolho um que rima, porque não sei o que as crianças ouvem. Um livro que rima com outro que não demore muito, que é um livro que eu posso ler em uma noite. Você sabe, um livrinho da Bíblia, e eu vou ler algumas vezes, ler em voz alta, e tudo estará rimando, estaremos nos divertindo por apenas alguns minutos, e depois nós brincamos. Depois de ler isso algumas vezes, eu encontro outro livro de rimas de histórias bíblicas, que é um pouco mais avançado, e nós vamos trabalhar com isso.
Às vezes leva apenas uma semana ou mais e depois irei para o próximo. E eventualmente entraremos em um livro de histórias da Bíblia que talvez, sem rima agora, mas tem histórias e gravuras interessantes e coisas assim. E eu não gosto de gravuras de Cristo. Tente evitar isso. Mas às vezes eu acredito que você não pode deixar de gastar um tempo bom e agradável. Também é divertido. Eu brinco com eles antes e depois, e nunca dura mais de 10 minutos, 5 ou 10 minutos, a menos que eles realmente desejem, que eles de fato peçam, leia mais, leia mais. Ok, aí eu vou fazer isso. Eventualmente, quando os meus filhos tinham 5 anos e meio, 6, e começaram a ler, fora do novo padrão americano, a mesma Bíblia que eu uso, eu vou ler para eles, mas você sabe, ler para eles um versículo, coisas assim, falar com eles, eu não posso enfatizar o suficiente a ideia de relacionamento e alegria e diversão. E minha esposa às vezes viria da cozinha e iria, o que você acha disso ou daquilo, ou algo assim, porque eu teria todos esses sotaques loucos e vozes de animais que você nomeia apenas. Em seguida, à medida que o tempo vai passando, a criança já está com 4 anos, nas devoções de nossa família, mesmo antes disso, você sabe, 3, em que eu faço, o que eu faço é que cada uma das crianças agora, eu tenho 3 filhos mais velhos que leem, o primeiro estuda livros da Bíblia, então eles dizem que leem Romanos. Então eu faço um pequeno comentário sobre isso, ele pergunta, eu respondo, coisas assim, verso 2, verso 3, verso 4, e mesmo assim isso dura apenas cerca de 15 a 20 minutos, e fazemos isso 4 vezes por semana. Mas às vezes vai demorar mais, não porque eu esteja enrolando eloquentemente, mas porque as crianças vão dizer, pai, mas o que isso significa? Mas e sobre isso? Ou então abordaremos outro assunto que se aplica às escrituras. E o que você não pode é transformar esse estudo bíblico em algo horrível que as crianças têm medo. Então, assim, não demore muito. Não demore. Sim. Fazer do tempo um tempo doce, né? Sim, sim. Ok, eu acho que temos tempo para mais uma pergunta rápida, se possamos passar por isso então. Então vamos encerrar as coisas. Então, na lição 19, você enfatizou a importância de se cercar de amigos piedosos, influências piedosas, a importância de dar ouvidos aos conselhos de Deus, dos pais, pastores, professores, a importância de fugir de qualquer coisa que contradiga a palavra de Deus. Mas Jacob, que tem 16 anos, ele diz isso. Eu não tenho nenhum cristão na minha vida. O que eu faço? Bem, Jacob, gostaria de perguntar como você se tornou um cristão? Alguém compartilhou com você? Você foi em uma igreja? E você sabe, eu servi muito tempo em lugares como a selva e as montanhas do Peru, e na maioria dos lugares havia comunhão de crentes. Você diz aqui que você tem 16 anos. Se você não tiver um crente na família, mas eles permitem que você vá para a igreja, eu encorajo você a encontrar uma igreja, não cheia de entretenimento ou coisas assim, mas cheia de homens e mulheres que amam a palavra de Deus, que amam a Deus e que andam com simplicidade. E a menos que você esteja vivendo em algum lugar na Antártica, por exemplo, ou algo que eu acho que você não seja capaz de encontrar, agora, por favor, retorne para nós, deixe a gente saber mais sobre você, bem, onde você mora, onde eu moro não tem igreja, retorne para nós, talvez possamos te ajudar a encontrar algo. Mas, geralmente, se você procurar duro, der duro, você vai encontrar crentes e você tem que se abrir para eles. Mas tenha muito, muito cuidado, certifique-se de que eles, de fato, são historicamente evangélicos e cristãos. Ok, muito obrigado, Brother Paul. Obrigado de novo a todos os espectadores que enviaram perguntas. Havia muitas delas. Tentamos selecionar o maior número possível. Por favor, continue fazendo perguntas nos comentários dessa série. Terminaremos o capítulo. Agora vamos para o capítulo 2. Então, por favor, continue assistindo as lições, as referências das Escrituras. E nós vamos continuar tendo esses tempos de perguntas e respostas. Brother Paul, você pode finalizar? Sim, só quero que você saiba que é um grande privilégio para mim estar aqui e responder as suas perguntas. E apenas, de fato, estudem as Escrituras, mas com o objetivo de conhecer a Cristo. Conheçam a Cristo. Amém. Deus os abençoe. Deus abençoe o Senhor. Bye.